Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como você sabe, toda sexta-feira a igreja recorda o coração de Jesus. Não é uma festa litúrgica, é uma lembrança devocional, porque foi na sexta-feira que nosso Senhor teve o seu coração traspassado pela lança no Monte Calvário. Por isso, de modo especial para nós, comunidade Coração Fiel, para nós, família Coração Fiel, a sexta-feira é um dia para rezar a Via Sacra, para oferecer preces ao Sacratíssimo Coração de Jesus, atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. Aquele homem leproso que, aos pés de Jesus, diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E o milagre acontece. É o exemplo de alguém que se dobra, se prostra diante da vontade de Deus. Se tu queres, se queres. O querer de Deus, a vontade de Deus é soberana. E vamos continuar a refletir sobre ela. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, quando você se esforça para se conformar à vontade de Deus, o próprio Santo Afonso afirma que a pessoa que faz isso terá a santidade como consequência. E tendo passado uma ditosa vida, concluirá com uma menos ditosa morte. E tendo passado uma ditosa vida, concluirá com uma não menos ditosa morte. Eu costumo dizer aqui para a comunidade que se você quer saber como a pessoa viveu, veja como ela morreu. Nós não devemos canonizar ninguém em vida. Não devemos nos espelhar, ancorar nossos projetos a ninguém que ainda esteja vivo. Porque tem gente que ainda pode dar problema 15 minutos depois do sepultamento. Mas uma coisa é certa: aqueles que vivem fiéis a Deus têm uma morte diferente. No sentido de que o velório, o próprio velório, o pós-mortem, revela coisas que durante a vida nós não víamos naquela pessoa. Quando passamos desta vida para a eternidade, são as obras de conformidade com a vontade de Deus que nos garantem a esperança do céu. Se abraçamos todas as situações da vida como vindas da mão de Deus, até mesmo a morte, de forma que sejamos submissos à vontade de Deus, é certo que morreremos santos e é certíssimo que seremos salvos. Abandonemo-nos, pois, em tudo à boa vontade daquele Senhor, que, sendo o mais sábio, conhece o que melhor nos convém, e sendo o mais apaixonado por nós, porque Ele deu a vida por nós na cruz, quer também o que é melhor para nós. Fiquemos certos, sejamos convencidos de que Deus procura o nosso bem, de um jeito que ninguém jamais seria capaz neste mundo. Mas eu quero trazer para você agora, com o auxílio de Santo Afonso Maria de Ligório, 4 itens importantes diante da vontade de nos conformar à vontade de Deus. Primeiro, devemos unir-nos à vontade de Deus nas coisas naturais. Quando faz frio, quando faz calor, quando chove, quando falta alguma coisa, devemos nos abster, devemos evitar de dizer:
Ai, que chato, que horrível esse calor, tá quente demais, tá frio demais. Ai, que coisa triste. Essas pessoas que ficam murmurando, entendeu? Ou fazemos uso de expressões que mostram a nossa até repugnância com a vontade de Deus quando reclamamos assim. Ah, não aguento isso. Ah, isso aqui me deixou triste. Por quê? Porque nos falta submeter-nos à vontade de Deus. Devemos querer tudo como é, porque Deus de tudo dispõe. O São Francisco de Borja, indo uma noite a um convento da sua ordem enquanto nevava muito, bateu à porta muitas vezes, mas os padres que estavam dormindo não abriram. Quando amanheceu, muitos deles lamentaram ter feito o santo esperar tanto tempo fora de casa. Mas São Francisco de Borja respondeu que tirou muita consolação daquele tempo, pensando que o Senhor Deus é quem fazia cair os flocos de neve sobre ele. Eu tenho uma experiência muito próxima dessa aqui, porque eu era seminarista, morava em Roma, e fui fazer pastoral numa paróquia dos arredores de Roma, exatamente na Semana Santa. E eram vários seminaristas, cada um numa paróquia, e era o mesmo carro que ia nos deixando. O carro deixava a gente para celebrações e depois retornava recolhendo todos para o seminário. Acontece que numa noite o carro esqueceu de mim. O irmão que estava recolhendo os seminaristas simplesmente esqueceu de mim, ninguém lembrou. E eu fiquei do lado de fora na paróquia, porque aí quando terminou a missa, o padre saiu, trancou a porta e fiquei esperando o carro na porta da igreja. E passei a noite rezando. Eu não fui assim como São Francisco de Borja, ficando muito alegrinho não, vou ser sincero com você. Mas foi uma experiência bonita porque eu pude fazer uma vigília de oração na noite fria da Europa. Segunda coisa que eu quero trazer para você é que nós devemos nos unir à divina vontade, inclusive quando a gente padece fome, sede, pobreza, desolação, desonra. Em todo caso, temos que falar assim: Senhor, Tu fazes e desfazes, e eu estou contente. Quero querer apenas o que o Senhor quiser. Inclusive naqueles casos terríveis, naquelas frases que vêm à sua cabeça, aquelas palavras de perseguição, nós temos que rebater assim: se é vontade de Deus, eu quero. Se não é vontade de Deus, não vai acontecer. Entende como é? Nos submetermos a Deus em tudo. Eu quero, eu faço, eu aceito tudo que Deus quiser, Deus fizer, Deus desejar. Isso vai te livrar de todas as inquietações. Terceira coisa, se você tem algum defeito natural, ou emocional, ou até mesmo no seu corpo, pessoa que tem memória fraca, que tem inteligência curta, que tem pouca habilidade, pessoa que nasceu com alguma deficiência física, pessoa que tem o sistema imunológico enfraquecido, não reclame. Não reclame. Porque, pensa comigo, o que eu mereço, o que eu mereci para Deus me dar uma alma espiritual, alma que é imortal. Você já recebeu algo enorme, que é a alma espiritual que dá vida ao seu corpo. Se Deus, na sua infinita bondade, plasmou a minha alma à imagem e semelhança dele, o corpo que ele me deu podia ser qualquer tipo, de qualquer situação. Vamos deixar Deus ser Deus e dar graças a Ele por tudo. Por tudo. Talvez, se você não tivesse esses defeitos, talvez você seria mais orgulhoso, mais vaidoso. Então, ainda bem. Seja o que for, ainda bem. Última coisa. Devemos, especialmente, nos conformar nas enfermidades físicas. Abraçar a enfermidade física da maneira e durante o tempo que Deus tenha permitido que essa doença nos visite. Precisamos tomar o remédio, precisamos ir ao médico, fazer o tratamento com obediência. Desobedecer o médico é desobedecer a Deus. Mas não podemos aproveitar dessa situação para nos revoltar contra o Senhor. Ao contrário, tomando o remédio, fazendo o tratamento, desejar que a nossa vontade esteja unida à vontade de Deus. Porque estar unido à vontade de Deus é mais vantajoso do que ficar sadio.
De que adianta ter o corpo sadio se depois a alma vai ficar longe de Deus? E nessas horas temos que rezar assim: Senhor, eu não desejo a saúde nem a doença. Eu desejo unicamente que a vossa vontade seja feita. Deixa eu rezar por você. Senhor, obrigado pelos teus ensinamentos, por estes conselhos que guiam a minha vida. Quero hoje assumi-los com zelo, inclinado diante do teu sagrado coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na sua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.